Graça e paz, irmãos. Tivemos aí um pequeno problema técnico no início, a câmera não estava ligando. Bom, eu quero saudar a todos os amados e queridos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja conosco nesse domingo e que o Senhor possa falar aos nossos corações também por meio da sua palavra. Nós queremos iniciar o nosso momento aqui de devocional, momento de meditação na palavra de Deus, mas antes nós queremos fazer aí um pequeno momento de oração, de intercessão, em favor também das famílias aí que tiveram suas perdas, né, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Já estamos aí ultrapassando as 280 mil mortes. Além disso, aí estamos, se continuarmos nessa tendência, aí, nos aproximando de 300 mil vidas, né, que se perderão em decorrência dessa tragédia. Nessa semana também recebi aí uma mensagem via WhatsApp do pastor João, que é o presidente da ASPIC, né, da Associação das Igrejas Congregacionais de São Paulo, fazendo um pedido de ajuda por dois pastores ali do Rio de Janeiro, um que nesse momento está entubado em decorrência da Covid, o outro que ficou um período entubado, agora saiu do hospital, mas os dois estão passando aí sérios problemas financeiros, né? Um deles teve a morte, inclusive da sua sogra, do seu pai. Então que Deus possa, né, consolar essas vidas, né? E que Deus tenha misericórdia de nós também, né, evitando que esse mal adentre a nossa casa. Vamos orar, também fazendo oração pela palavra, para que Deus também abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, e que ao final dessa mensagem possamos ser aí abençoados, enriquecidos e fortalecidos com a voz de Deus aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã de vida que o Senhor nos dá, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, colocando sobre as nossas vidas agora a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia, para que tenhamos condições e estruturas emocionais, psicológicas, para lidar com esse momento de adversidade que não apenas o nosso país, mas que o mundo está atravessando. Quantas vidas já desceram à sepultura em decorrência dessa pandemia, quantos ainda descerão? Então que o Senhor tenha misericórdia dos familiares, de todos aqueles que nesse momento choram por terem que se despedir dos seus entes queridos, e que o consolo e o conforto do Senhor esteja sendo derramado sobre cada uma dessas vidas. O Senhor conhece as aflições, as angústias, as preocupações que estão nesses corações. Então, nossa oração nessa manhã é para que o Deus Consolador, o Deus que disse que deveria retornar aos céus por intermédio de Jesus, para que também fosse enviado até nós o Santo Espírito, que é o Consolador. Consolador que traz paz em meio às tragédias, paz em meio às angústias, e que coloca sobre cada um de nós a certeza de que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então continua nos guardando desses males, guardando as nossas vidas individualmente, mas também dos nossos familiares, dos nossos amigos, das nossas relações, e que Deus esteja continuamente se fazendo presente em nosso meio, e que também possamos continuar firmes no propósito de continuar servindo e adorando o teu nome. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor também fale agora conosco, e que ao final dessa mensagem o que fique registrado nos nossos corações seja realmente a tua palavra, o selo da aprovação do Senhor, de que tudo aquilo que nós meditarmos também tenha a direção do teu Santo Espírito. Nós oramos assim, pedindo as tuas bênçãos sobre cada um daqueles que estão ouvindo agora e vendo ao vivo, e daqueles que porventura assistirão logo mais. Nós pedimos isso agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, é um prazer, né, estar falando com vocês. Tivemos aí que fazer mais uma interrupção nos nossos cultos presenciais, até por uma precaução mesmo, né? Temos aí na nossa igreja aí pessoas
pertencentes ao grupo de risco, em decorrência de comorbidades. Também temos ali as pessoas pertencentes ao grupo da terceira idade. Então, a nossa intenção maior foi exatamente preservar vidas, né? Não apenas as nossas, como eu disse, individualmente, mas também de modo coletivo. E também prestar aí um bom testemunho aos nossos vizinhos também, né? Porque sabemos que muitas vezes, e é o que a Bíblia nos diz, somos testemunhas e temos aí ao nosso redor também pessoas que nos observam e observam os nossos comportamentos. Então, uma das razões, além da nossa preservação, da preservação da nossa vida, também da coletividade da nossa igreja, automaticamente também servir aí como um bom testemunho para os nossos vizinhos. Eu já até adiantei um pouco aí, né, o que nós iríamos falar nessa manhã, falando sobre as promessas de Deus, e eu sei que muitas vezes, em meio a todo o caos que nós estamos vivendo, não é fácil, né, ter que cada dia ratificar a nossa confiança em Deus e continuar declarando que Ele é o Deus de promessas e é o Deus que cumpre as suas promessas. Então, com base nisso, eu quero meditar aqui em alguns pilares, né, que sustentam e que nos dão certeza de que Deus há de cumprir as promessas que Ele tem para as nossas vidas. E nós sempre temos que ter em mente que crer nas promessas é algo muito pessoal, né, que diz respeito à nossa individualidade. Ou seja, cada um de nós sabe o que Deus nos prometeu. Ou seja, Deus sabe, cada um de nós tem aí essa convicção pessoal do que Deus tem reservado para cada um de nós. Cada um aí dentro das suas particularidades, dentro das suas necessidades, dentro das suas orações aí em secreto, sabe o que mais precisa, o que mais necessita e qual é realmente a sua maior necessidade, né? O que te traz aflição, angústia, preocupação, medo, ansiedade. Então, por isso que cada um de nós, né, quando nós pensamos nas promessas de Deus, nós também devemos pensar em algo que diz respeito a essa nossa individualidade, ou seja, aquilo que Deus fala com cada um de nós, individualmente, pessoalmente, de modo particular. Então, nós queremos, a partir dessa nossa meditação, termos aí alguns pilares que nos reforçam, que deveriam pelo menos nos reforçar a convicção que nós devemos ter em relação a crer nas promessas de Deus. Então, o texto base que eu coloquei aí, para que a gente já até despertasse em nós essa curiosidade, está em Josué 21, Josué capítulo 21, versículo 45. Ou seja, que também nos dá essa certeza, e é isso que nós queremos ver, de que devemos continuar acreditando nas promessas de Deus. Bom, o texto diz assim, que aqui Josué, né, no livro de Josué 21, 45, diz: não falhou nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor tinha dito a Israel. Todas se cumpriram. Então, repetindo, não falhou nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor tinha dito a Israel. Todas as promessas se cumpriram. E aí nós vamos verificar aqui qual é o embasamento que faz com que nós, ou quais são aí os pilares que dão sustentação, pelo menos para que nós possamos continuar acreditando que Deus cumpre as suas promessas. Aqui Josué, ele faz então uma afirmação, que de todas as boas promessas que Deus havia feito ao seu povo, todas, absolutamente todas se cumpriram, sem exceção. Então, um primeiro ponto aqui, um dos primeiros pilares que eu quero apresentar aos irmãos, que está no livro de Números capítulo 23, diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, o primeiro exemplo, o primeiro ponto que eu quero deixar para que nós possamos aí começar a elaborar dentro de cada um de nós aí essa
esse pensamento e essa certeza de que Deus há de cumprir as promessas que Ele prometeu para você. O primeiro ponto, então, aqui, de forma muito clara, que deixa registrado em números, é que Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa, e acaso Deus fala e deixa de agir, acaso Ele promete e deixa de cumprir, nós sabemos que não. Então aqui no livro de Números, ao mesmo tempo que Ele faz uma afirmação, Ele deixa dois questionamentos para nós, para nossa reflexão. Ou seja, Ele pergunta, acaso Deus fala e deixa de agir? Será que nós, que já vivemos tantas experiências com Deus, já não poderíamos ter essa certeza? Quando Ele falou, Ele deixou de agir? Ou quando Ele prometeu, Ele deixou de cumprir? De modo algum. Sempre que Deus fala, Ele age. E sempre que Ele promete, Ele cumpre. Então esse é o primeiro exemplo que eu quero deixar aqui, como um dos exemplos aí desses 7 pilares, e evidentemente que a Bíblia tem ainda outros exemplos que sustentam essa fidelidade de Deus. Deus não mudou ao longo do tempo. Deus, no decorrer dos anos, dos milhares de anos, desde da formação do mundo até os dias atuais, Deus continuou sendo alguém fiel, alguém que jamais mudou na sua personalidade. Ele continuou falando e agindo, Ele continuou prometendo e cumprindo. Segundo ponto aqui, no próprio livro de Josué, no capítulo 23, ele também faz aqui um alerta. A gente sempre tem que pensar, Josué é um dos discípulos aí de Moisés, que recebe a responsabilidade de dar sequência no papel iniciado por Moisés. Josué tem que dar sequência em todo esse período agora, pós-partida, pós-separação de Moisés e do povo de Israel. Josué recebe aqui uma incumbência, é muito difícil, de assumir o papel de liderança de Moisés. Ou seja, pelo menos tentar seguir com a mesma qualidade, com o mesmo primor. E aí ele também traz aqui algumas recomendações para o povo. E ele começa então aqui no livro de Josué 23 dizendo, olha, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ou seja, no primeiro texto que nós lemos, lá em Josué capítulo 21, ele fala que nenhuma das boas promessas de Deus deixou de se cumprir. Todas elas cumpriram. E agora ele faz aqui, traz para nós aqui essa reflexão, ou pelo menos ele tenta fazer com que nós tenhamos certeza de que Deus é o Deus que cumpre as promessas sobre as nossas vidas. Porque veja, ele diz aqui, vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor Deus fez para vocês deixou de cumprir-se. Ou seja, aqui a gente tem um ponto crucial, fundamental na nossa relação com Deus. Nós precisamos, a gente sempre fala que devemos crer em Deus, mas antes de crer nós precisamos também passar aí pelo conhecimento de Deus, porque ele diz aqui, olha, vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, ou seja, isso é algo que deve estar dentro de cada um de nós. É muito bom ouvir testemunhos de outras pessoas, eles nos edificam, mas o que vai realmente nos fortalecer são as nossas experiências pessoais com Deus. Nós não podemos viver apenas de experiências dos outros. É necessário que Deus também exerça em nós, ou pelo menos exista em cada um de nós, essas experiências individuais com Deus. Precisamos, cada um de nós, desenvolver as nossas próprias experiências. Os testemunhos, como eu disse, eles edificam a comunhão, a coletividade da igreja, o corpo de Cristo, mas quando nós queremos ter essa convicção lá no fundo do coração e da nossa alma, de que Deus cumpre as suas promessas, é necessário que nós conheçamos esse Deus que nós servimos,
creiamos nesse Deus que nós servimos e, ao mesmo tempo, também desenvolvemos essa individualidade das nossas experiências com Deus. Porque senão, como que eu posso dizer, olha, você sabe lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, que Deus promete e cumpre. Mas isso só pode acontecer a partir do momento em que eu conheço o Deus que eu sirvo. É por isso que esse conhecimento ele vem a partir de uma relação de intimidade com Deus. Nós sempre exemplificamos aí nas relações entre um homem e uma mulher, numa relação dentro de um matrimônio, de um namoro, de um noivado. Ou seja, quando alguém pode dizer que ele conhece o outro, que ele acredita na palavra do outro, quando há o desenvolvimento de uma relação, de uma intimidade. Ou seja, eu começo a namorar alguém hoje, eu não posso dizer que eu conheço essa pessoa. Esse conhecimento, o crer, o passar a confiar nesse outro, ele vem a partir do tempo de relação, de conviver juntos, de aprender, de lidar com o outro. E com Deus isso é ainda mais necessário, porque veja, eu não posso dizer que eu conheço a Deus simplesmente a partir do momento que eu aceitei a Cristo. Ali é o primeiro passo, na caminhada de conhecimento de Deus. Conheci e prossigo em conhecer o Senhor. Eu conheci, olha, já deu para ver que Deus é alguém confiável, mas eu preciso continuar desenvolvendo essa relação de confiança. E isso exige tempo de nós, exige dedicação, e muitas vezes esse conhecimento ele vem regado com lágrimas, com frustrações, com decepções, porque eu estou lidando com alguém que tem o controle da minha vida, do meu destino, do meu futuro, e que muitas vezes as coisas, essas boas promessas de Deus, não se concretizarão dentro do meu tempo. Isso tem que ficar muito claro para nós. As promessas de Deus, elas não se cumprem dentro do tempo do homem, mas é dentro do tempo determinado por Deus. Agora, o que eu tenho que ter isso em mente, que ter isso ficar de forma muito clara para cada um de nós, é que Ele jamais deixou de cumprir as boas promessas sobre as nossas vidas. Outro ponto aqui, terceiro ponto e pilar que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã, está no livro de 1 Reis, capítulo 8. Ele diz assim, olha, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma das boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Ou seja, aqui o autor está dizendo que Deus é bendito, devia louvar o nome do Senhor, porque ele deu descanso ao seu povo, a Israel, como ele havia prometido, e não ficou sem cumprimento nenhuma das boas promessas que ele fez por meio ou por intermédio do seu servo Moisés. Então, assim como Josué vive a experiência de que as promessas de Deus se cumprem, Moisés já havia vivenciado isso. Então, nós temos aqui um discípulo que havia aprendido com o seu mestre, que havia observado o seu mestre na sua relação com Deus, e de que todas as promessas que Deus havia feito, elas se cumpriram. Todas as boas promessas. E isso é algo que deve continuar sendo uma realidade nas nossas vidas. Nós não podemos ter uma relação com Deus baseada na desconfiança, na incerteza, na dúvida, porque se o nosso coração continuar duvidando, ou se a nossa fé for duvidosa, ela perde a sua eficácia. Então é necessário que nós, em meio, como eu disse, a esse caos que nós estamos vivendo, não apenas em nosso país, mas no mundo, de incertezas em relação à saúde, das variantes do vírus, das incertezas econômicas, das desigualdades sociais, do aumento da pobreza. Como que eu posso manter a minha convicção na promessa de Deus, se não for com base nas minhas experiências individuais? Ou seja, eu tenho que pensar
que quando eu lido com Deus, eu não lido com um homem, com um homem natural, eu lido com um ser sobrenatural, que está acima de todas as coisas, que não existe nada além da sua força e além do seu poder. Ou seja, ele está acima de tudo, de absolutamente tudo. E com base nisso, eu devo continuar acreditando. Então veja, Josué continuava acreditando nas promessas de Deus, porque ele havia presenciado, ele havia visto tudo aquilo que Deus também havia feito por intermédio do seu servo Moisés. Moisés, então, havia experimentado que as promessas de Deus se cumpriram, e as promessas de Deus continuam se cumprindo para aqueles que continuam crendo e conhecendo ao Senhor. E aí o quarto ponto, o quarto pilar que eu queria deixar para os irmãos aqui, dentre esses 7 pilares para a nossa meditação. Em 1 Coríntios capítulo 1, aqui diz que fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, nós servimos alguém que é fiel. Fiel é Deus. É isso que nós temos que ter certeza. Deus é fiel. E fiel na sua essência, na sua excelência. Ou seja, Deus é fiel. Ele não mudou. Ele era fiel ontem, continua sendo hoje e continuará na sua fidelidade para sempre. Deus não muda. Nós, muitas vezes, em decorrência dos problemas que nos cercam, das dúvidas que batem a nossa porta, muitas vezes temos que viver em choque aí com essa nossa fidelidade. Até que ponto podemos sustentar a fidelidade humana? E aqui não. Nós temos uma certeza que o Paulo, quando escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele diz, olha, fiel é Deus. Então Paulo, um perseguidor de cristãos, de que quando vive uma experiência sobrenatural com Deus, ele passa a ter certeza, convicção de que Deus era fiel. E isso Paulo viveu na pele, porque Paulo, quando diz que podia todas as coisas naquele que o fortalecia, ele diz que havia tido dinheiro, que também ficou sem dinheiro algum, que havia tido alimento, mas que também passou fome, que teve sede, que teve abundância, mas que passou também por muitas necessidades. Ou seja, a relação de Paulo com Deus não estava baseado naquilo que Deus dava para ele. Ou seja, essa fidelidade, ela ia além daquilo que Deus poderia oferecer para o ser humano. Isso nós podemos, e já por diversos momentos em nossas meditações, ilustramos com a experiência de Jó. Ou seja, quando Jó é questionado em relação a tudo aquilo que ele estava vivenciando, um homem que perde absolutamente tudo e agora está com a sua saúde completamente debilitada, ele tem a clareza, em meio a tudo aquilo que ele estava vivenciando, a tragédia, a desgraça que o cercava, de dizer, olha, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a certeza da nossa fidelidade deve estar baseada na nossa relação com um Deus sobrenatural, que enxerga muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ou seja, eu tenho a visão do meu futuro extremamente limitada. E falamos isso aí alguns dias numa das nossas pregações. Qual de nós pode dizer o que acontecerá conosco amanhã? Nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã, mas por isso então a nossa relação com Deus deve ser com base numa relação de um Deus sobrenatural, ou seja, um Deus que consegue enxergar muito além daquilo que os nossos olhos humanos podem observar. 1 Tessalonicenses, a gente vai aqui então para o nosso quinto aspecto aqui, nosso quinto pilar. 1 Tessalonicenses 5 diz, olha, aquele que os chama é fiel e fará isso. Veja, aquele que prometeu, ele é fiel e fará e cumprirá a sua promessa. Por que o próprio salmista diz que nós deveríamos meditar nesse livro de dia
e de noite. Ou seja, o salmista, né, ele tem essa certeza de que o que dava sustentação para ele viver um reinado cheio de tantos conflitos e contrariedades, que o que o sustentava era a certeza de que ele servia a um Deus fiel, que cumpriria tudo aquilo que ele prometeu. Então aqui em Tessalonicenses diz, olha, aquele que os chama é fiel. Então aquele Deus que nos chamou para servi-lo é um Deus fiel. E ele conclui essa frase dizendo, e ele fará isso. Ou seja, Deus tem uma promessa para você, e você sabe qual é essa sua promessa, né? E aqui a gente não está falando de desejos humanos, estamos falando de promessas de Deus. Existem determinados pensamentos, coisas que fazem parte dos desejos humanos, mas não estão diretamente relacionados a promessas de Deus. Veja, cada um de nós temos os nossos sonhos, as nossas ambições humanas, os nossos desejos humanos. Mas agora nós também devemos discernir e diferenciar o que faz parte de um projeto humano e o que faz parte de um projeto divino. E aqui, quando nesses textos que nós estamos lendo fazem essa afirmação da fidelidade de Deus, é principalmente em relação aos projetos divinos para a nossa vida. Ou seja, as promessas que nascem diretamente no coração de Deus e chegam até nós. Então aquele que nos chama, ele é fiel. Devemos ter essa certeza, essa convicção. Aquele que nos chamou para a sua boa obra é fiel e ele fará isso. E aí temos o sexto ponto aqui, que diz que, em Tito, capítulo 1, diz fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então aqui para nós também fazemos uma reflexão em cima desse versículo. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, antes de tudo, quando Deus cria Adão e Eva, havia ali um projeto de Deus para a humanidade. E qual era o projeto de Deus? Uma relação que fosse eterna, que perpetuasse pelos tempos. Esse foi o projeto de Deus. Evidentemente nós temos ali, por um vacilo do casal, eles deixam com que a ambição, que a sedução de uma proposta feita pelo inimigo das nossas almas adentrasse no coração deles e eles perdessem toda aquela condição de eternidade naquele momento. Mas a gente tem que saber que qual foi a promessa principal que Deus fez para a humanidade. Era uma promessa, era uma esperança de vida eterna, que ao longo dos anos, ele, por intermédio de vidas e de projetos, ele tenta recuperar isso. Mas nós sabemos que a lei não funcionou, por mais dura que ela fosse, os profetas que por tantas vezes foram aí os intermediários, foram porta-voz das promessas de Deus, nem isso serviu para que as pessoas tivessem essa convicção na alma e no coração. Então, e eu vou exemplificar quando nós chegarmos ao final dessa nossa meditação, com outros textos, que também vão fazer um alerta para nós. Ou seja, a promessa maior que Deus tem para cada um de nós é a esperança da vida eterna. Ou seja, o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu para cada um de nós vida eterna. E a nossa esperança, o nosso coração, a nossa alma deve ser rodeada, deve ser aí, se nós pensarmos aí, como diz, numa embalagem aí, deve ser embalada por essa esperança da vida eterna. Então, que Deus a cada dia nos dê essa certeza. E aí, o último, esse sétimo pilar aí que nós deixamos aqui como exemplo, mas nós sabemos que temos aí inúmeros outros versículos e textos bíblicos que fazem referência
a essa certeza que nós devemos ter, de que Deus é fiel, de que Deus não mente, que Ele continua cumprindo as suas promessas. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, o autor aos Hebreus diz assim: para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, Deus não mente, é impossível que Deus minta, porque a verdade faz parte da essência de Deus, Tanto que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, ou a verdade vos libertará. A verdade que irá nos libertar é o conhecimento da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, isso aqui é algo que eu tenho que ter certeza, de que é impossível que Deus minta. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Ou seja, sejamos firmemente encorajados. E por meio de onde que nós conseguimos esse encorajamento? Por intermédio, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos encoraja. A palavra de Deus é que nos transforma em cristãos fortes, corajosos, dispostos a renunciar a nós mesmos, a carregar a nossa cruz e continuar seguindo ao Senhor. Isso por quê? Porque Deus não mente e Ele está pedindo para cada um de nós que sejamos firmemente encorajados. Nós que refugiamos nele para tomar posse da esperança. Ou seja, quem que é o nosso alto refúgio? Quem que é a nossa fortaleza? Quem que é a nossa segurança? Quem que nos dá a certeza de que nós estamos seguindo alguém que vai cumprir a sua promessa? É a palavra de Deus, é a certeza que nós temos no conhecimento da verdade, que é a palavra do Senhor. E é nele que nós devemos colocar a nossa esperança, é nele que nós devemos colocar essa certeza de que alguém que não mente cumprirá a sua promessa. Nos refugiamos nele. Em quem nós, em quem você, em quem cada um de nós temos refugiado? Onde nós temos colocado a nossa esperança? Hoje as pessoas colocam esperança em muitas coisas. Na fama, no dinheiro, na fortuna, nas redes sociais, nos políticos. As pessoas colocam a sua esperança em alguém que muitas vezes falha e que não pode cumprir a sua promessa. Quando nós vivemos aí períodos de campanhas políticas, por exemplo, sempre temos aí a questão, olha, eles prometem. São muitas promessas que são feitas, mas poucas acabam se cumprindo. Por quê? Porque são falhos, como cada um de nós, que muitas vezes prometemos e não cumprimos. O que a Bíblia diz? Olha, melhor do que votar e não cumprir, é não votar. Se nós não sabemos ou se sabemos que não temos condições de cumprir, então não votamos. Não devemos prometer algo que lá no fundo sabemos que não temos condições de cumprir. Mas não, o Deus que nós servimos, Ele cumpre todas as suas promessas, porque Ele é fiel, porque Ele não mente e porque Ele tem condições de cumprir aquilo que Ele prometeu. E então, para nós concluirmos aqui, eu quero deixar aqui dois exemplos, um que está em Josué, capítulo de número 23, e aqui Josué também traz aqui algumas ressalvas para nós, e é isso que eu quero observar com os amados irmãos. Primeiro ponto aqui, veja, diz que por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Dediquem-se com zelo a amar, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Então veja, a nossa relação a resposta das promessas de Deus também está intrinsecamente ligado a isso. Nós devemos dedicar-se com zelo a amar o Senhor. Devemos ter um zelo nesse amor ao Senhor, ou seja, devemos cuidar. Então, eu exemplifiquei aí a relação entre um homem e uma mulher. Para que um casamento dure, para que uma relação também se perpetue ao longo do tempo, é necessário que haja
um zelo em amar ao outro, né? Então, o zelo entre o homem e a mulher no amor com o seu marido e o marido no amor com a sua mulher. É necessário que haja um zelo em relação a isso, né? Então, e com Deus também não é diferente, ou seja, é necessário, aliás, isso se faz ainda mais importante, o zelo em amar o Senhor, o seu Deus. Eu devo zelar por essa relação. Será que você tem zelado pela sua relação com Deus? E a nossa relação com Deus, ela envolve outras coisas, não é? Muitas vezes a pessoa diz, mas eu tenho Deus no meu coração. Mas veja, o zelo pelo amor do Senhor também se faz pelo congregar, se faz pelo estar na igreja do Senhor, também faz pela comunhão entre os santos. Como que eu estabeleço uma comunhão com os meus irmãos? Na casa do Senhor. Evidentemente que agora, em decorrência aí desse distanciamento social que se fez necessário, que se faz necessário, ou pelo menos por esse período de obrigatoriedade, nós devemos o quê? Ter a certeza de quanto essa comunhão faz falta para nós, né? A comunhão, ela faz falta. Quer dizer, eu devo sentir saudade do meu irmão, eu devo ter o desejo de ver o irmão, independentemente se esse irmão pensa exatamente como eu ou não, né? Porque a gente está pensando na comunhão entre os santos. Eu estou pensando que eu participo de um local onde as pessoas têm a mesma expectativa de vida eterna e de morarem nos céus com o Senhor. Então, eu devo ter um zelo por isso. E aqui ele também faz aqui uma advertência. Veja, ele cumpre as suas boas promessas. Deus cumpre, como nós vimos aí nesses 7 pilares ou exemplos que eu deixei aqui. Mas ele também fala aqui que assim, olha, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, ou seja, ele diz, olha, Deus cumpre tudo aquilo que ele fala, não tenha dúvidas disso. Mas assim também como ele cumpre cada uma das boas promessas, também o Senhor fará cumprir-se em nós ou em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. E aí ele coloca uma condicional aqui. Ele é fiel, ele evidentemente se preocupa conosco, irá cumprir as promessas que ele fez, mas ele também pode fazer o inverso. Ele pode também cumprir-se em nós todo o mal, se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Ou seja, as boas promessas, a fidelidade de Deus, o cumprimento das boas promessas sobre a nossa vida, também está ligado à aliança que nós fizemos com Deus. Não podemos continuar acreditando nas promessas de Deus se nós rompemos a aliança que nós temos com Ele. Mas como que nós rompemos? Quando deixamos de ir na casa dele, quando deixamos de servi-lo, quando deixamos de participar da comunhão. Veja, o dia que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o pacote, que está lá no livro de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam nas orações e perseveravam no partir do pão. Ou seja, havia ali naquelas pessoas o desejo, não o desejo de deixar de congregar como é costume de alguns. Então, se nós violarmos a aliança que nós também um dia estabelecemos com Deus, as mesmas boas promessas que se cumprirão sobre as nossas vidas, isso pode se inverter. Mas não porque Deus mente ou porque Deus falhou no cumprimento, não, porque nós rompemos a nossa aliança com Ele. Ou seja, Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele e com a sua obra. E Ele diz aqui, olha, além de quebrar a aliança e passarem a cultuar outros deuses, inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Ou seja, aqui Josué faz uma advertência para o seu povo, para o povo de Israel naquele momento, no momento em que ele deixa registrado esse texto. Ele diz, olha, se vocês violarem a aliança, ele também automaticamente viola e quebra essa aliança que ele estabeleceu com o seu povo, por questão de justiça. A fidelidade de Deus está diretamente ligado a essa permanência da nossa aliança com Ele. Ou seja, se nós passarmos a cultuar outros deuses, nos inclinarmos diante deles, a ira do Senhor também se acenderá sobre nós. E por último,
eu quero deixar aqui registrado, né? Alguém que dá um exemplo de como essa nossa confiança, ela é fundamental, ela é essencial na nossa relação com Deus. Então veja, aqui no livro de Hebreus, diz que o Senhor, por não ter, né, alguém para jurar acima dele, ou seja, nós aqui, muitas vezes quando vamos fazer um juramento, isso é algo pertencente ao senso comum, as pessoas sempre juram por algo que eles consideram superiores a ele, né? Então, aquilo de, olha, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha vida, ou seja, as pessoas têm aí, né, como eu disse, dentro do senso comum, quando vão fazer esses seus juramentos, sempre colocar, né, como a sustentação aí desse juramento, o que vai aí embasar esse juramento, algo que esteja acima deles, pai, mãe, a vida, ele faz um filho muitas vezes, aquilo que ele coloca como prioridade na sua vida. E Deus, por não ter ninguém acima dele, jurou por ele mesmo. Ou seja, quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por ele mesmo. Deus jurou pelo seu próprio nome, por não existir ninguém superior a ele. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ou seja, Abraão tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tinha uma promessa de que as suas gerações, as gerações futuras, seriam abençoadas. E que seriam incontáveis, né, essa geração. Mas para isso, veja, Abraão esperou pacientemente. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos esperado as promessas de Deus com paciência? Esperar com paciência é esperar Deus agir. Porque quando nós queremos agir em lugar de Deus, estamos automaticamente invertendo aí essa paciência, né? Ou seja, essa ordem que deveria ser seguida. Esperar pacientemente. Então veja, muitas vezes teremos que esperar. Gostamos ou não dessa condição, deveremos esperar, esperar pacientemente. E foi assim que Abraão fez, né? Ele esperou pacientemente até que a promessa de Deus se cumprisse. Isso porque temos essa esperança como âncora da alma. Veja, irmãos, essa esperança que estava no coração de Abraão, aqui o autor aos Hebreus deixa isso, essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Veja, essa esperança, a esperança de que as promessas de Deus se cumpram sobre as nossas vidas, deve ser uma âncora para a nossa alma. Porque a nossa alma muitas vezes fica aflita, abatida, amargurada, triste, né? Como eu disse, em virtude de tudo que está acontecendo, das tristezas que nos assolam, das dificuldades que batem à nossa porta, da dificuldade do nosso celeiro, de manter a nossa família com uma qualidade de vida, são tantas as dificuldades. Os problemas conjugais, familiares, problemas com os nossos filhos. Como que eu vou esperar pacientemente para que essa promessa se cumpra, se todos esses males estão sempre à minha porta? Mas aí você tem que ter uma coisa, os males, eles estão sempre à sua porta, mas há uma certeza de que o Senhor coloca o seu anjo ao redor daqueles que o temem. Ou seja, o Senhor continua dando ordens aos seus anjos a nosso respeito. E Ele continuará fazendo isso, para que você continue tendo essa convicção de que essa esperança ela deve funcionar como âncora da alma, firme e segura. Essa âncora não pode vacilar, essa âncora não pode ter momentos de oscilações, uma hora confia, outra hora não confia. Não, essa âncora da nossa alma deve ser firme e segura. Ou seja, eu não vou olhar as circunstâncias difíceis que me cercam, mas eu vou olhar para o Deus que pode mudar essas circunstâncias. Quando a tempestade assolava o barco, Jesus dormia, mas o fato dele estar ali em silêncio, quase que inerte às dificuldades daqueles homens, não significa que ele não tinha controle sobre a situação.
Deus continua tendo controle sobre as dificuldades das nossas vidas. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o sumo sacerdote da sua alma, o sumo sacerdote do santuário interior que existe em nós. Lembre, nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Hoje, muitos tentam reviver a Arca da Aliança, trazendo ela como ela era antes, tendo essa mesma representação. Não, nós hoje somos a Arca da Aliança. Nós carregamos dentro de nós e somos moradas do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Somos essa arca da aliança, e essa arca não deve ser corrompida, não deve ser deixada de lado. Devemos continuar firmes com a nossa aliança, porque a promessa maior que Deus tem para cada um de nós é uma promessa de vida eterna, de vida e vida em abundância. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, e essas aflições podem se traduzir das mais variadas formas: por problemas financeiros, por problemas de saúde, por problemas familiares, por problemas conjugais, os mais variados problemas ou dificuldades. Mas a gente tem que ter uma certeza. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivéssemos bom ânimo, se a âncora que traz esperança para a nossa alma continue firme e segura, nós também venceríamos, porque Ele já venceu o mundo. Então que Deus traga essa palavra de forma frutífera ao seu coração. Aquele que acordou duvidoso, aquele que passou uma semana cheia de dúvidas, quando olhava para o seu problema, quando olhava para o saldo da conta bancária, quando olhava para as contas que precisam ser pagas, quando olhava para os problemas que se arrastam dentro do seio familiar, que essa palavra de que Deus é fiel e que Ele não mente e que Ele há de cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida, seja uma realidade, seja a âncora da nossa alma, firme e segura, e que nós possamos continuar acreditando nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe grandemente nesse domingo. Nós vamos orar agradecendo por esse momento que o Senhor nos proporcionou, que Ele te encha de paz e que no decorrer dessa semana essa âncora da alma continue firme e segura, você continue acreditando nas promessas de Deus, tendo a certeza de que Ele é fiel, Ele foi fiel ontem, é fiel hoje, continuará sendo eternamente, e Ele continuará cuidando da sua vida. Não olhe para as circunstâncias que te rodeiam, por mais difíceis que elas sejam, mas olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, que morreu por cada um de nós, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive e vive para todo sempre. Lembrando os nossos cultos presenciais estão suspensos até as reuniões de oração durante a semana, até que nós tenhamos uma liberação por parte do governo estadual. Continue orando pelo nosso país, pela nossa nação, para que Deus continue nos poupando desses males, por aqueles que estão acometidos dessa doença nesse momento, como eu orei no início, por aqueles que infelizmente tiveram que sepultar os seus entes queridos, e que Deus continue manifestando sobre nós graça e misericórdia. Senhor, nós queremos te louvar por essa manhã, por cada um daqueles nossos amados irmãos que estiveram conosco durante a meditação da Tua Palavra, e como eu disse, por aqueles que porventura assistirão logo mais, ou também no decorrer desses dias. Que essa palavra produza frutos nos nossos corações, frutos de transformação, de arrependimento, mas principalmente de convicção, de que Deus é fiel e que Ele há de cumprir todas as promessas que Ele trouxe para cada um de nós. Então que o Senhor nos ajude a fazer com que essa âncora da nossa alma,
que a esperança que nós temos em Cristo Jesus seja firme e segura, e que a aliança que um dia estabelecemos com o Senhor continue sendo a cada dia ratificada e dando a certeza de que continuamos na direção do nosso alvo, do alvo que foi proposto para nós, que é a cruz de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Certos de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus continuarão sendo derramadas sobre a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Você tenha uma semana abençoada e que Deus também te abençoe aí ao final desse domingo. Amém?